O teatro enquanto santuário. Teatro enquanto santuário. É para mim uma grande honra escrever a mensagem do Dia Mundial do Teatro em 2020. Sinto não só um sentimento de humildade, mas também um sentimento de exaltação. Ao saber que o teatro paquistanês e o próprio Paquistão foram reconhecidos pelo Instituto Internacional do Teatro, o corpo de teatro mais representativo dos nossos tempos. Esta honra é também um tributo a Madhira Gauhar, ícone e fundadora do Teatro Ajoca, também minha companheira que faleceu há 2 anos. A equipa Ajoca percorreu um longo e árduo caminho, saindo literalmente da rua para as salas de teatro. Mas esta é também a história de muitos outros grupos de teatro. Nunca foi uma navegação fácil, é sempre uma luta. Venho de um país predominantemente muçulmano que sofreu várias ditaduras militares, massacres horríveis por parte de extremistas religiosos e 3 guerras com a vizinha Índia. Apesar de termos partilhado milhares de anos de história e de termos uma herança patrimonial comum. Ainda hoje, convivemos com o vizinho irmão gêmeo, sofrendo de medo de uma guerra total, o pavor de uma guerra nuclear, pois ambos os países atualmente possuem armas nucleares. Por vezes dizemos em brincadeira, os tempos difíceis são bons para o teatro. Em tempos difíceis não há escassez de desafios a enfrentar, de contradições a explorar, de cenários a subverter. Há 36 anos, o Teatro Ajoca e eu temos caminhado sobre esta corda bamba. Na verdade, tem sido mesmo uma corda bamba manter o equilíbrio entre o entretenimento e a educação, entre a pesquisa e aprendizagem do passado e a preparação do futuro, entre a livre expressão criativa e as sombras ameaçadoras da autoridade, entre o teatro socialmente crítico e o financeiramente viável, entre o alcançar as massas populares e o ser um grupo de teatro de vanguarda. Para tudo isto, espera-se que o encenador seja um mágico, um feiticeiro. No Paquistão, uma divisão clara tem existido entre o sacro e o profano. Para o profano, não há lugar para o questionamento religioso, enquanto para o sacro não há possibilidade de debate aberto ou de criação de novas ideias. De facto, o sistema conservador considera que a arte e a cultura extravasam os limites do admissível pelos seus jogos sagrados. Por isso, a arena para os artistas performativos tem sido semelhante a uma corrida de obstáculos. Antes de tudo, eles têm de provar que são bons muçulmanos e cidadãos obedientes. Depois, procurar mostrar que a dança, a música e o teatro são permitidos no Islão. Deste modo, um grande número de observadores muçulmanos tem demonstrado relutância em abraçar as artes performativas. Embora os elementos da dança, da música e do teatro estejam entranhados nas suas vidas diárias. De repente, tropeça-se numa subcultura que tinha o potencial de trazer o sagrado e o profano para o mesmo palco. Na década de 80, durante o regime militar, o Teatro Ajoca foi lançado no Paquistão por uma trupe de jovens artistas que desafiaram a ditadura, convertendo-se num grupo corajoso de dissidentes sociais e políticos. Eles acharam que os seus sentimentos de raiva e angústia tinham sido expressos de forma interessante por um bardo sufi que vivera 300 anos antes. Este bardo fora o grande poeta sufi Bulleh Shah. O Teatro Ajoca achou que podia fazer declarações politicamente explosivas através da poesia daquele poeta, desafiando a autoridade política corrupta e as declarações religiosas fanáticas já enraizadas. As autoridades podiam proibir ou banir o que quisessem do nosso grupo de teatro. Mas nunca de um poeta popular sufi tão reverenciado como Bulleh Shah. Ao apresentá-lo, descobriu-se que a sua vida era tão dramática e radical como a sua poesia, o que o fez ganhar condenações e proibições durante a sua vida. Eu, Nadim, escrevi Bula, uma peça acerca da vida e luta de Bulleh Shah. Bula, tal como era chamada afetuosamente pelas gentes da Ásia do Sul,
Vinha de uma tradição de poetas sufi do Punjab, que desafiavam destemidamente as autoridades dos imperadores e dos demagogos clericais através da sua poesia e da sua prática religiosa. Eles escreveram na linguagem comum das pessoas acerca das aspirações genéricas das massas. Na música e dança, eles encontraram os meios para alcançar a associação direta entre o homem e o Deus, plasmando com desdém o intermediário religioso que se comportava como explorador. Eles desafiaram as linhas divisórias do género e das classes sociais e olharam, espantados para a terra, como a expressão de Todo-Poderoso. O Conselho de Artes de Lahore rejeitou o guião, dizendo que este guião não era uma peça, mas simplesmente uma biografia. No entanto, quando a peça foi representada num local alternativo, o Instituto Goethe, a audiência viu, compreendeu e apreciou o simbolismo existente na vida e na poesia daquele poeta do povo. O público podia identificar-se completamente com a vida e com o tempo do poeta e encontrar paralelismos na sua própria vida e no seu próprio tempo. Uma nova espécie de teatro nasceu naquele dia de 2001. A música devocional Qawwali, as danças Sufi e Dharmal, a recitação de poesia inspiracional e o canto meditativo Zikir tornaram-se partes essenciais da peça. Um grupo de Sikhs que estava na cidade assistindo a uma conferência Punjabi e tinha aparecido para ver a peça, invadiu o palco no final, abraçando e beijando os atores e chorando. Aqueles Sikhs estavam a pisar o palco pela primeira vez como muçulmanos panjabis, depois da partição da Índia em 1947, a qual resultara na divisão do Punjab segundo linhas comunais. Bulleh Shah tinha sido tão desejado para os Sikhs como para os muçulmanos punjabis, porque a poesia sufi consegue transcender o fosso comunal e religioso. Esta memorável estreia paquistanesa da peça sobre Bulleh Shah foi seguida pela nossa Odisseia indiana. Apesar de ter começado como uma digressão exploradora de novos caminhos pelo Punjab indiano, Bulha acabou por ser representada em toda a extensão e amplitude da Índia, mesmo nos tempos das tensões mais graves entre os dois países e em lugares onde a audiência, apesar de não saber uma palavra que fosse da língua panjabi, gostou da peça mesmo assim. Enquanto as portas do diálogo político e da diplomacia política estavam a ser fechadas uma após outra, as portas dos átrios dos teatros e dos corações do público indiano permaneceram escancaradas. Em 2004, durante uma digressão artística pelo Punjab indiano, após a atuação recebida calorosamente por uma audiência coral de milhares de pessoas, um velho dirigiu-se ao ator principal que desempenhava o papel de grande sufi. O velho, que estava acompanhado por um jovem rapaz, disse: "O meu neto está muito doente. Por favor, dê-lhe a sua bênção." O ator foi apanhado de surpresa e disse: "Papaji, eu não sou Bulleh Shah. Sou apenas um ator que representa o seu papel." O velho começou a chorar e insistiu: "Por favor, abençoa o meu neto, pois eu sei que ele recuperará se tu fizeres." Todos os presentes fizeram um sinal ao ator para que satisfizesse o pedido do velho. Aquele deu então a sua bênção ao jovem. O velho ficou satisfeito e, antes de partir, disse ainda: "Filho, vós não sois um ator. Sois a reencarnação de Bulleh Shah. Vós sois o seu avatar." De repente, um conceito completamente novo de representação nasceu para nós. Aquele em que o ator reencarna a personagem que está a representar. Nos 18 anos da digressão como Bulha, tivemos resposta similar de uma audiência aparentemente pouco culta, para quem a atuação não era apenas uma experiência intelectualmente estimulante, mas também um encontro espiritual que tocava a alma. De facto, o ator desempenhando o papel de mestre sufi Bulleh Shah estava tão profundamente influenciado pela experiência que ele próprio se tornou um poeta sufi e desde então já publicou 2 coleções de poemas. Os atores envolvidos na produção têm partilhado o seguinte: quando a atuação começa, eles sentem que está presente o espírito Bulleh Shah. Com ele, o palco parece elevar-se para um plano superior. Um intelectual indiano que escreveu acerca da peça deu-lhe o título
quando o teatro se torna santuário. Sou uma pessoa laica e o meu interesse pelo sufismo é sobretudo cultural. Estou mais interessado nos aspectos artísticos e performativos dos poetas sufi do Punjab, mas a minha audiência, que não será extremista ou fanática, pode bem, durante a representação, manter-se fiel às suas crenças religiosas mais sinceras. Explorar histórias, tal como as de Bulleh Shah, e lá tantos outros avatares em tantas outras culturas, pode tornar-se uma ponte entre os encenadores e um público conhecedor, mas entusiástico. Juntos podemos descobrir as dimensões espirituais do teatro e construir pontes entre o passado e o presente, conduzindo a um futuro que será o destino de todas as comunidades, crentes e não crentes, atores jovens e velhos, até aos seus netos. A razão pela qual estou a partilhar a história de Bulleh Shah e a nossa exploração de uma espécie de teatro sufi é porque, quando atuamos no palco, deixamos-nos por vezes levar pela própria filosofia sobre teatro, pelo nosso papel como precursor da mudança social. Ao fazermos tal, deixamos para trás a grande maioria das pessoas. Ao envolver-nos com os desafios do presente, nós privamos-nos da possibilidade de sentir uma experiência espiritual profunda, aquela que o teatro pode proporcionar. No mundo atual, onde o fanatismo, o ódio e a violência estão de novo em crescimento, nações são atiradas contra nações. Crentes lutam contra outros crentes. Comunidades vomitam ódio contra outras comunidades. Entretanto, crianças morrem de fome. Mães morrem nos partos por falta de cuidados médicos atempados. Florescem ideologias cheias de ódio. A Terra mergulha cada vez mais profundamente na catástrofe. A Terra mergulha cada vez mais profundamente na catástrofe. A Terra mergulha cada vez mais profundamente na catástrofe. Já se pode ouvir bater os cascos dos cavalos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Precisamos de restabelecer a nossa força espiritual. Necessitamos de lutar contra a apatia, a letargia, o pessimismo, a ganância e o desrespeito pelo mundo em que vivemos, pelo planeta que pisamos. O teatro tem um papel nobre, na energização e mobilização da humanidade para ela se soerguer, evitando a descida para o abismo. O teatro pode converter o palco, um espaço performativo, em algo sagrado. Na Ásia do Sul, os artistas tocam o chão do palco com reverência antes de o pisar, deste modo respeitando uma tradição antiga, vinda do tempo em que o espiritual e o cultural estavam ligados. É tempo de se reganhar a relação simbiótica entre o artista e o público, o passado e o futuro. Fazer teatro pode ser um ato sagrado. Fazer teatro pode ser um ato sagrado. Fazer teatro pode ser um ato sagrado. Na verdade, os atores podem tornar-se avatares dos papéis que desempenham. O teatro eleva a arte de representação a um nível espiritual superior. O teatro tem o potencial de se converter em santuário e, por sua vez, o santuário em espaço de manifestação artística. Bom Dia Internacional do Teatro.